deu tempo de você assistir Frankenstein, do Guilherme Del Toro? Porque estreou dia 7 de novembro na Netflix e eu tive a oportunidade, de assistir no cinema. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Que roteiro bosta. Vem comigo saber um pouquinho mais. Olá, meus sonhadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cenas e Sonhos. Meu nome é Adriele e este vídeo é para falar então de Frankenstein. E olha, não foi assim todos os cinemas, que estreou, foram só em algumas cidades e alguns cinemas específicos, Aqui em Curitiba tem o Cine Passeio, que teve então a estreia, ficou ali acho que 2 semanas, na verdade, em cartaz. Eu assisti acho que no último dia ali que eu consegui ingresso, porque realmente as sessões abria e estava sendo lotadas ali, a galera, tinha um pessoal falando bem, mas eu tinha visto também algumas pessoas que tinham assistido já um pouquinho antes e também não tinham gostado muito do filme, Então eu fiquei super curiosa aí para assistir, era um dos filmes que eu estava assim mais esperando ali para as estreias no mês de outubro. Eu não consegui assistir logo que lançou, mas consegui ainda assistir no cinema. E eu vou falar uma coisa para vocês, que o que compensou realmente assistir no cinema foi o visual do filme, que tem uma fotografia linda, Tem realmente uma direção artística magnífica, mas o roteiro e a direção do Guilherme Del Toro, acho que não é nem a direção dele, na verdade, que falha, é o roteiro realmente que é péssimo, Realmente é um roteiro bosta. Mas antes da gente conversar um pouquinho mais sobre o que eu gostei ou o que não gostei então desse filme, eu já vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele like surreal e também comentar aqui embaixo. Você assistiu Frankenstein do Guilherme Del Toro? Deixa para mim aqui nos comentários o que você achou. Entre o fogo e a carne morta, entre o Criador e a sua criação, nasce uma das histórias mais dolorosas e humanas já contadas. Guilherme Del Toro, com a sua visão gótica e espiritual, transforma o mito de Frankenstein em uma verdadeira ópera apelativa sobre o fardo da criação. Mas o que há por trás da criatura e do seu ódio por Deus, ou por seu próprio pai? Vamos entender como Del Toro invoca Prometeu, Medusa e o próprio ato de criar como um sacrifício divino. No mito grego, Prometeu rouba o fogo dos deuses para dar ao homem a centelha da criação. É o fogo do conhecimento, da consciência e do espírito. E por isso é punido eternamente, porque ousou criar algo que pertencia apenas aos deuses. Frankenstein é essencialmente o Prometeu moderno, um homem que tenta gerar vida do nada, brincar de Deus, manipular a morte e sofre a mesma condenação: ser devorado pela sua própria criação. Frankenstein de Guilherme Del Toro não é apenas um cientista, é um artista, um demiurgo. A criatura, por sua vez, é a consequência inevitável do excesso de amor e o orgulho do Criador. E aqui então nós temos essa criação do Victor Frankenstein como uma consequência dos fatos ali que ocorreram. Então a gente tem no início do filme uma relação muito forte do Victor com a sua mãe, que acaba falecendo. O seu pai é um médico renomado, muito rude na educação do Victor, e ele fica traumatizado, de perder a mãe e o pai não poder salvá-la. Então a gente vê essa criação desse monstro já como uma forma de provação, dele ser aí melhor que o seu pai, evitar a morte e não só isso, brincando de Deus e dando vida então à sua própria criação. E desde o início do filme até o final, então esse momento ali que o Victor tá com seu pai, com sua mãe, depois no seu laboratório ali com a sua criação, ele tem ali um contato com o irmão e alguém que patrocina também essa criação, esse experimento dele. Então tudo que vai acontecendo no filme realmente tem uma questão artística, direção artística e a questão fotográfica, Realmente os enquadramentos ali são lindíssimos. Visualmente esse filme é muito bonito. Inclusive o cenário onde acontece então o experimento, toda essa criação desse Frankenstein, é um lugar lindíssimo, Tem uma janela ali, um fosso, algo que depois ele vai aparecer ali qual é a função no filme. Tem, então, uma escultura de uma medusa que realmente aparece muitas vezes no filme e que é lindíssimo e, querendo ou não, traz toda uma simbologia. A mulher que, por ser amaldiçoada, transforma em pedra todos que a olham. Essa escultura não é um detalhe aleatório, é um símbolo. A medusa representa o horror de olhar para o que não deveria ser visto,
O Abismo da Criação, A Verdade Sem Véu. Frankenstein, ao dar a vida à criatura, olha para o proibido. Ele encara o rosto da morte e tenta moldá-lo. Assim como os que olham Medusa, é petrificado não só o corpo, mas a alma. A sua criação o paralisa e o destrói por dentro. O filme ele é contado em 3 atos, então a gente tem ali o inicial do filme, né, que mostra então qual é a motivação do Victor Frankenstein na sua criação. Aí a gente tem a visão do Victor Frankenstein no segundo ato. E no último ato nós temos então a visão do monstro. E assim, na minha opinião, todo o filme ele é muito apelativo, ele é muito dramático. Inclusive, esse filme ele tá com classificação 18 anos, porque na verdade ele tem muito sangue. A gente vê o Victor Frankenstein nos seus experimentos ali cortando perna, né, saindo ali uns órgãos, né? Então tem muito sangue, é umas cenas meio gore. Então, mas nada demais assim que realmente a classificação não poderia ser 16, né? Eu acho que 18 anos foi demais para esse filme. Mas todas essas cenas, inclusive dos efeitos práticos, que realmente é o que vale a pena também assistir nesse filme, eu acho assim magnífico. Então nós temos cenas que acontecem no laboratório, temos cenas que acontecem também na casa do Victor, que também é um cenário muito interessante. Nós temos algumas cenas também que se passam ali com um monstro acorrentado e que também são cenas belíssimas, até trazendo então essa referência, né, do Prometeu acorrentado. Cenas que acontecem também com Elizabeth, que é a nossa mocinha ali entre o monstro e o Victor Frankenstein. Então, existem ali algumas cenas que são muito interessantes, são muito bonitas, mas o roteiro é muito fraco, é muito dramático. Eu acho que o Guilherme Del Toro fez um filme muito apelativo emocionalmente. Inclusive, na sala de cinema tinha uma moça do meu lado que estava chorando muito no filme. Pra mim não faz sentido algum, porque eu já tava, coçando a cabeça, falando, meu Deus, que filme ruim. Eu fiquei super decepcionada, porque eu tava esperando muito desse filme, do Guilherme Del Toro, achando que ia ter ali uma criatura. Falando, então, até do Jacob Elordi, que acho que é o nome do ator que faz, então, a criatura, Frankenstein. Eu não gostei também desse monstro, não comprei essa ideia também. Eu achei ele muito dramático, filosófico. Para vocês terem uma ideia, tem uma cena que ele acaba ficando num vilarejo lá, junto com um velho, né, um ancião lá, e que esse ancião ele é cego, ele consegue fazer com que o monstro aprenda a ler e filosofe sobre a vida, né, sobre as coisas, né, quem ele é, da onde ele veio. Então, assim, pra mim aquilo foi absurdo. Então, realmente, tem umas coisas ali, muito Deus Ex Machina também, sabe, solucionada ali nas coxas. Então, tem algumas coisas que me decepcionaram muito e que, na minha opinião, a única coisa que valeu a pena realmente assistir esse filme no cinema é que visualmente ele é lindíssimo, né? Acabou me lembrando um pouco a experiência que eu tive com Tron Ares, que realmente o que valeu ir no cinema foi o visual do filme, porque o roteiro também era muito ruim, e é o que aconteceu aqui em Frankenstein. E aí, já assistiu Frankenstein do Guilherme Del Toro? Achou também que é um dramalhão? Coloca aqui pra mim nos comentários, porque pra mim esse filme é muito apelativo. E caso você tenha gostado desse vídeo, deixa aquele like surreal, se inscreva no canal e também ative o sininho para que você receba as notificações assim que eu lanço um novo vídeo aqui no Cenas e Sonhos. Um beijo surreal e até um próximo vídeo. Tchau!